Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes aí de poder estar aqui na casa do Senhor? Amém? É bom, né? E hoje tem mais gente ainda. Então eu creio que gradativamente as pessoas vão começar a retornar aí aos nossos cultos. Em nome de Jesus, se não couber, nós vamos fazer outro culto. E assim a igreja continua. Amém? Meus queridos, antes de entrarmos aqui, abrir a nossa Bíblia aí no Salmo 46 e no texto de Joel, capítulo 2, eu gostaria de convidar você a ficar de pé novamente. E eu quero levar a nós, como igreja, nessa hora, a intercedermos pela vida da irmã da pastora Ivani, a tia Cleonice. Parece que ela teve um probleminha de saúde. Então, como nós sempre pregamos aqui, nós oramos porque cremos no poder da oração. Amém? O nosso papel como servos é clamar aquele que pode fazer algo. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e que você intercedesse pela saúde da tia Cleonice, que Deus tenha misericórdia da vida dela, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor não traga nenhum tipo de desespero diante de algum tipo de situação para a família. Amém? Pai querido, nós, ainda na Tua presença, colocamos de maneira especial nesta hora a vida da tia Cleonice nas Tuas mãos. A vida dos filhos, do tio Arlindo. Clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito haja sobre a vida dela. Que a bênção da cura, da restauração, a alcance onde quer que ela esteja, Pai. Nós oramos porque cremos que Tu és um Deus que pode fazer algo pela vida dela. Abençoa os médicos, o lugar onde ela está, se ela estiver internada, se ela estiver em alguma ambulância, se ela estiver em algum leito. Ó Deus, o Senhor o sabe e nós a entregamos nas Tuas mãos. Repreendemos tudo que não provém do Senhor. Tudo que não faz parte do plano do Senhor, a Deus, e que muitas vezes Satanás tenta colocar em prática, nós repreendemos nesta hora em nome de Jesus e pedimos a Tua bênção sobre ela. Amém. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia aí no Salmo 46. Já abra também aí no livro do profeta Joel, capítulo 2. Salmo 46, nós vamos ler somente o verso 1. E Joel 2, do 12 ao 17. Diz assim, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O texto de Joel 2, do 12 ao 17, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor,
e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amém? Pode sentar. Pai querido, nós mais uma vez diante de Ti pedimos a Tua bênção sobre esta ministração, sobre a palavra que é a palavra do Senhor, Pai. Edifica a Tua igreja aqui presente, aqueles que nos assistem da Sua casa, onde quer que eles estejam, ó Deus, que o Senhor traga edificação sobre eles também, e que esta palavra alcance o nosso coração e traga os devidos frutos, frutos para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero falar nessa noite, baseado no seguinte tema: o controle soberano do Senhor. Quero falar baseado nesse tema, e vou usar aqui talvez algumas palavras ou termos que têm sido muito usados nos últimos dias. E o primeiro termo que eu quero falar um pouquinho aqui é sobre uma palavrinha pequenininha: caos. Caos é uma palavra que a gente tem ouvido muito nos últimos dias. Muitos têm declarado um caos sobre cidades, sobre estados, sobre países, nações. Muitos têm declarado caos sobre a sua casa, a sua família, a sua vida financeira. Muitos têm declarado caos para o seu amanhã. E essa palavrinha, se a gente pensar um pouquinho nela, nós vamos ver que ela tem o seu sentido figurado, que vai demonstrar, ela tem atributos que vão demonstrar um estado de completa desordem, confusão de ideias, amontoado de coisas que se misturam, desorganização mental ou espacial. E eu quero, antes de continuar, dizer a você que a minha intenção nessa noite é fazer com que a sua fé seja aguçada. Que você saia daqui crendo no sobrenatural que você sempre pregou. No sobrenatural que você sempre ouviu sendo pregado aqui. Chega um momento na nossa vida onde nós somos desafiados a sair do âmbito natural e entrar no desafio de vivermos uma vida crendo no sobrenatural de Deus. Eu quero fazer com que a sua fé seja aguçada e, consequentemente, com que a sua esperança em Deus seja renovada nessa noite. Amém? Eu creio que esse é o desejo de Deus. E quando a gente olha para essa palavrinha, ela traz uma identidade muito íntima, uma identificação muito íntima com o cenário mundial atual que nós estamos vivendo, estamos presenciando um cenário caótico, um cenário sem perspectivas humanas firmes, porque as perspectivas soberanas em Deus são firmes, mas as perspectivas humanas, elas não têm firmeza, a ponto de, na vida de alguns, chegar à beira do desespero. E esse cenário, ele nos mostra, e muitas vezes não só nos mostra algumas coisas, mas faz com que nós façamos indagações ou questionemos a Deus com relação a tudo isso que está acontecendo. Eu acredito, meus queridos, que nós não estamos em condições, nunca estivemos, e muito menos agora, de questionarmos a Deus o porquê de tudo isso. Mas eu quero fazer com que você seja levado, com que a sua mente seja levada a fazer um questionamento diferente. Não perguntar a Deus o porquê nós estamos passando por isso. Mas eu creio que nós precisamos ser levados a perguntar a Deus o que Ele quer nos ensinar com esse cenário. Onde nós vamos ser levados, o que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer com tudo isso, fazer com que a direção seja dada a todos nós. Mas para a gente chegar perto dessa resposta, e antes da gente abordar propriamente essa questão do o que o Senhor quer nos direcionar, eu quero fazer aqui uma relação introdutória sobre essa palavra caos em relação a duas coisas. Primeiro, qual é a relação entre Deus e o caos? Você já parou para pensar nisso?
Qual é a relação? Como funciona esse relacionamento entre Deus e um cenário caótico? Entre Deus e as dificuldades, as tribulações? Eu quero começar dizendo a você que Deus, Ele pode e usa o caos para cumprir os seus planos, os seus desígnios e os seus propósitos nessa terra para toda a humanidade. Ele não apenas usa, Ele pode usar, Ele faz uso desse caos e dessas situações para que os planos dele se cumpram. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, e até declaram de que Deus não está no controle das situações, quando a gente olha o caos, eu quero afirmar a você, que está no controle quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver, está no controle quando o caos está instaurado. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu e o pastor Fabrício, a gente estava numa viagem de férias, eu acho que já faz um bom tempo aí, acho que uns 10 anos. E nós estávamos com uma turma de igreja, e o hotel que nós estávamos tinha lá um salão de jogos lá, e o pessoal estava ali brincando, descontraído, e estava jogando uma sinuca ali, e aí o pessoal começou a apurrinhar a gente lá, não, joga aí e tal, tinha a dupla lá que não perdia, né? E entrou eu e o pastor Fabrício. Manja demais, domina, né? Gente, nós ganhamos, eu acho que umas 9 ou 10 partidas seguidas. E olha só que interessante, a maioria das partidas, nós começamos perdendo feio. E o nosso discurso era um discurso de apavorar o adversário. Fala, não, fica tranquilo, está tudo sob controle. Chegou uma hora lá, uma jogada, gente, sem brincadeira, o pastor Fabrício não está aqui, mas ele pode confirmar. Nós tínhamos 9 bolas da mesa. E os caras tinham uma para derrubar. E sabe qual que era o nosso discurso? Não, fica tranquilo. Não, está tudo sob controle. E a gente virou o jogo. 9 bolas e os caras com uma, a gente virou o jogo. Mas é lógico que a nossa declaração era apenas para intimidar o adversário, né? Porque nós não temos esse controle. Mas Deus, quando o caos está instaurado, o controle soberano dele não é abalado. E quando a gente olha para essas situações de caos, tribulações, dificuldades, a gente vai entender que isso tem basicamente 2 origens diferentes. A primeira delas é Deus como o próprio que ordena o caos. Eu não sei quantos estavam aqui uns dias atrás, logo no início das notícias de pandemia. O pastor Leonardo Brasil ministrou aqui. E ele disse que Deus mostrou a ele naquela semana, ele teve uma visão de como se Deus batesse uma palma. Apenas uma palma. E eu não sei também quantos estavam aqui no início do ano, se eu não me engano, foi no culto de virada. Estava tudo uma bênção, virada de ano, perspectiva, coisa boa, não é? Eu lembro de um camarada, eu não esqueço, eu não vou citar quem é, mas talvez ele vai lembrar. Ele me encontrou ali no fundo e ele falou assim, esse ano é nosso. E a gente todo cheio de expectativas, né? E de repente Deus usa o pastor Edson para falar assim, gente, a gente estava aqui e Deus me falou que esse ano vai ser um ano muito difícil. Quem lembra disso? Ele falou isso. Deus usou ele, como várias vezes já usou o pastor Edson para falar isso aqui. E eu confesso a vocês que naquele momento sabe aquela, né? Você dá uma... Será? Parece que tudo vai desenrolar tão bem. A Bíblia fala que a gente faz plano. Mas a resposta certa vem do Senhor. Então Deus mostra para o pastor Leonardo, Deus batendo uma palma. Deus mostra isso para o pastor Edson. E nós podemos entender sim que a primeira origem que eu posso dizer desse caos e a situação é uma ordem do próprio Deus. Eu não estou afirmando isso, mas eu entendo que Deus tem todo o poder para instaurar um caos e cumprir o seu propósito. E a segunda origem é o caos como simples consequência das atitudes inconsequentes da humanidade. E nós naturalmente vamos colher o que nós plantamos.
E como eu disse, eu não quero afirmar que Deus é quem enviou e instaurou toda essa crise, mas eu posso afirmar com toda a convicção para você uma coisa: Deus está trabalhando no meio da pandemia. Deus está trabalhando no meio do caos. Deus está trabalhando no meio das tribulações, das dificuldades, das dores, das incertezas do amanhã. Deus está trabalhando. E Jesus fala assim: olha, o meu Pai trabalha até agora. A palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dorme. Ele está trabalhando, amém? Eu quero aguçar você nessa noite a crer nisso, que Deus está trabalhando no meio do caos. Nós não temos certeza se foi Deus que enviou o caos, ou se é uma simples colheita que a humanidade plantou. Mas eu tenho essa certeza de que o nosso Deus é poderoso, de que o nosso Deus está trabalhando, de que o nosso Deus está no controle soberano da humanidade e da história. Basta um bater de palmas, um sopro, um piscar de olhos, um estalar de dedos e o caos se instaura, porque ele tem esse poder. Eu quero abrir um parêntese dentro desse cenário aqui, para que a gente possa pensar um pouquinho a respeito desse momento em que o mundo está passando, está vivendo, e nós vamos entender que esse momento ele evidencia verdades. E as verdades, muitas vezes, elas não podem ser questionadas, porque elas simplesmente vêm à tona. Ainda que duras, ainda que difíceis de serem engolidas, mas a verdade prevalece. A palavra de Deus diz que nada nós podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. E as verdades que vêm à tona diante desse cenário, a primeira é a verdade a respeito da nossa pequenez e a nossa incapacidade humana. Esses dias eu estava estudando com a Ana Clara. Quantos professores aqui agora em casa, hein? Todo mundo, hein? Soubesse, tinha feito o que é? Pedagogia, né? Estou usando a pedagogia da macaca preta, que é a Ana Clara. Faz aí, menina, senão eu vou pegar minha macaca preta. Estou brincando, gente. Eu já fiz isso, mas agora eu atualizei a minha pedagogia, porque essa não funcionou. Mas olha só, a verdade que mostra a nossa pequenez. Eu estudando com a Ana Clara, eu parei para ver um vídeo que mostrava a respeito da realidade do universo ou dos universos existentes. E aquele vídeo começava assim, no meio de uma grama, e de repente a câmera mudava de lugar assim, mostrava a Lua. E de repente da Lua começava a mostrar outros planetas maiores, o planeta Terra, Júpiter, Saturno, o Sol e tantas outras estrelas. E nós passamos então a Via Láctea, galáxias e ao universo, e os cientistas afirmam a existência de universos, vários universos. E aquele vídeo me fez pensar a respeito da minha insignificância, da minha pequenez, do quanto nós somos pequenos. Eu fiquei refletindo naquele vídeo, andando aí nas ruas da cidade, e muitas vezes a gente vê as pessoas, é só uma reflexão, tá? Muito bem vestidas, cheirosas, andando em supercarros. E eu, ao mesmo tempo, lembrava desse vídeo e via aquelas pessoas. E nós olhamos para a humanidade, para os seres humanos, e muitas vezes nós nos demonstramos homens e mulheres superpoderosos. Homens e mulheres que temos, que somos, que achamos alguma coisa. Mas uma simples comparação com a criação, nós entendemos que nós não somos nada. E esse caos, essas tribulações, vêm trazer à tona essa verdade. A verdade de que nós somos tão pequenos e que Deus tem e sustenta todos os universos na palma da sua mão. A sua fé deve ser aguçada diante desse Deus. A segunda verdade que nos vem à tona diante do caos é a verdade que está exposta nos outdoors das nações, do mundo,
das organizações, das ONGs, dos governos, é a verdade da limitação dos poderes humanos. Aquilo que muitos homens e mulheres têm como sustento e base de vida, a sua confiança no poder político. Olha para os políticos. Os políticos estão igual barata tonta, eles estão perdidos. É por isso que nós convocamos a igreja a orar pelos políticos, pelos governantes, porque a direção tem que vir de Deus, porque o caos demonstra essa verdade da limitação do poder político. O caos faz cair por terra a esperança nos poderes que muitos têm. O poder financeiro. De que vale tanto dinheiro agora? De que vale tanta prosperidade? Tem uma frase que, pelo que eu pesquisei, é uma frase fake, é um fake news em relação a uma moça. Disseram que essa moça proferiu essa frase, mas ela não proferiu. Mas eu quero citar aqui porque ela não deixa de ser verdade. Com todo respeito às tragédias, às situações que já chegaram na casa de muitos, a frase que foi dita, que falaram que foi a filha de um executivo do Banco Santander que morreu em Portugal. Depois descobriram que ela não disse nada, mas a frase é uma verdade. Olha só o que diz a frase. Somos uma família milionária, mas o meu papai morreu sozinho e sufocado. Buscando algo que é grátis, o ar, o dinheiro ficou em casa. Ela pode não ter dito essa frase, mas essa frase é uma realidade. Quantas pessoas morreram no mundo afora com as suas contas bancárias abarrotadas de dinheiro? O caos vem demonstrar para mim e para você, meu querido, em quem deve estar de fato a nossa esperança. A nossa esperança não está no poder político, muito menos no poder financeiro. E outra verdade que traga à tona é a respeito da limitação do poder intelectual e da sabedoria humana. Os cientistas, os pesquisadores, a humanidade, com toda a sua capacidade, os homens mais inteligentes, penam para chegar perto de uma solução para o caos. E Deus sustenta o controle de todo o universo nas suas mãos. O caos traz à tona essas verdades. Segundo, o caos, vimos aqui a relação do caos entre Deus e o caos. Segundo, o caos estabelece qual é a nossa verdadeira relação com Deus. Para muitos ditos cristãos na vida, o caos e as crises existenciais, as crises humanas, as crises financeiras, as situações tribulacionais vão evidenciar qual a verdadeira motivação de cada um deles, cada um de nós, em seguirmos o conhecido Jesus de Nazaré. O que motiva você a seguir a Jesus? O caos vai evidenciar isso. A escassez vai evidenciar isso. O texto de João, do Evangelho de João 6, 1 e 2, é um texto que fala a respeito da primeira multiplicação de pães. O verso 1 diz assim: depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, preste atenção no texto. Seguia-o numerosa multidão. E o texto aqui nessa parte fala, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aquele povo, o texto primariamente está dizendo que eles seguiam a Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Um pouco mais à frente, no verso 25 e 26 desse mesmo capítulo 6 de João, Jesus confronta aqueles homens que o seguiam. E o verso 25 diz assim: E tendo-o encontrado, Jesus atravessou o mar, e eles saíram em busca de Jesus, e o encontraram do outro lado do mar, e lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Eles estavam atrás de Jesus.
Aquela multidão saiu atrás de Jesus. Mas Jesus não é besta. O verso 26 diz assim: respondeu-lhe Jesus, contra a hipocrisia, contra aquilo que é somente externo em nós. Jesus respondeu àqueles homens: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Sabe o que nós entendemos nesse texto? O texto está falando de uma multidão de seguidores do Jesus de Nazaré. Do Jesus que nós pregamos. Mas é uma multidão que estava seguindo a Jesus em busca de bênçãos para esta vida. Em busca de manter a sua barriga cheia. De ter apenas a sua fome natural saciada. E se você com o tempo ler depois esse texto em casa, você vai ver que ali Jesus entra num certo confrontamento com aqueles judeus, com aquela multidão. E eles não gostam nada daquilo. Mas pensando um pouquinho aqui a respeito disso, Jesus ele está trazendo algumas perguntas para nós diante de tudo isso. Por que é, meu querido, que você segue a Ele? Por que é que você segue a Jesus? Será que estamos seguindo a Jesus pelo motivo certo? Será que essa crise ela vai fazer com que eu me afaste dele ou com que eu esteja cada vez mais perto dele? São questionamentos. A crise traz à tona a respeito da verdade em relação àquilo que o caos provoca na nossa vida, em relação ao relacionamento que temos com Ele. Será que a crise, será que essa pandemia, será que toda essa situação vai me afastar de Deus ou vai me trazer para mais perto dEle? Como você, enquanto cristão, tem reagido diante de tudo isso? As suas convicções têm sido abaladas por causa de tudo isso? A sua esperança tem sido deturpada, tem deixado de ser uma realidade na sua vida? Diante desse cenário? Como eu disse um pouco mais à frente, aumenta só um pouquinho o meu retorno para mim, Deva. Cadê o Deva? Pede para ele aumentar um pouquinho meu retorno, por favor. E como eu disse um pouco mais à frente, no texto, Jesus ele faz um discurso sobre a verdade de quem ele era. Porque aquele povo estava atrás de satisfazer a sua fome natural. Aquele povo queria bênçãos apenas para essa vida. E Jesus fala: olha, eu não vim instaurar um reino terreno nas entrelinhas. Eu vim instalar um reino celestial, o reino do meu Pai. Vocês estão olhando para mim apenas como aquele que proveu um pão para saciar a fome natural de vocês. Pois eu quero dizer a vocês que eu sou o pão que veio do céu. Eu sou o pão que o Pai eterno enviou. Eu sou o pão que veio para satisfazer a sua fome espiritual. O vazio, a escuridão da sua alma. Eu sou o pão verdadeiro. E aqueles homens, então, confrontados de acordo com aquilo que tomava o coração deles, eles começam a querer discutir com Jesus, e Jesus não dá moleza para eles, e Jesus expõe a verdade, e a verdade, infelizmente para alguns, e felizmente para outros, ela é dura, mas a verdade é real. Existe uma vida teórica a ser vivida, mas conforme o tempo passa, a gente conhece a vida real. Isso vale para você que está querendo casar. Existe uma vida imaginária de casamento, mas você pode ser surpreendido. Ele pode ser melhor do que você imaginou, pode ser muito pior. Graças a Deus, Deus tem sido misericordioso comigo. Ele foi muito mais com a pastora Anne, né? Mas a Anne está me assistindo lá. Um beijo, tá, amor? Deus te abençoe, você é bênção na minha vida. Então, a verdade muitas vezes ela é dura, mas ela é realidade. Existe uma vida teórica, mas nós descobrimos que existe uma vida real.
E a vida real não é como um conto de fadas, ela é cheia de dificuldades e crises. Uma vez eu participei de uma reunião de líderes, não foi nessa igreja. E o pastor colocou em pauta quem quer falar alguma coisa. Eram líderes de comando de oração, célula, era célula. E começou, e eu acho que eu era o último, né? Aí começou, nossa, é difícil. Pastor, está difícil. Pastor, o povo isso. Pastor, o povo aquilo. Pastor, eu não sei o quê. Pastor, e cada um foi dando o seu discurso lamentacional. E conforme cada um ia falando, eu parece que percebi Jesus falando, olhando para mim, falando, eu não estou entendendo esse povo. E o que eu quis dizer no final, quando eu tomei a palavra, eu falei assim, olha, eu, sinceramente, com todo respeito, não estou entendendo o porquê da exposição de tudo difícil. Porque quando foi que Jesus disse que seria fácil? Quando foi? Não foi o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço revela a nós, não nos deixa enganar, de uma vida real. As coisas como elas são. E muitas vezes, para que as coisas reais mudem na nossa vida, mudem no cenário do contexto em que nós vivemos, nós precisamos colocar em prática a nossa crença e a nossa declaração no sobrenatural. Nós precisamos crer que as pessoas vão ser mudadas por causa da palavra, por causa da ação de Deus. Então, pensando aqui e entrando então aqui mais objetivamente, respondendo ao questionamento que eu fiz no início, sobre não perguntar a Deus o porquê da situação, mas o que Ele quer nos ensinar. E nós vamos então pensar agora, rapidamente, sobre o que Deus quer nos ensinar. O que Deus quer nos mostrar com tudo isso. Eu creio que Deus ele tem muitas coisas para nos ensinar. Mas eu separei aqui, baseado no texto, apenas algumas. E a primeira delas, que é inquestionável, Deus quer ensinar a mim e a você que está aqui, você que está em casa. Deus quer ensinar a todos nós que Ele está no controle. Nada pode fugir ao controle das suas mãos. E estando no controle, nós precisamos entender que como quem está no controle, Ele vai fazer a condução de todas as coisas segundo os seus planos e os seus propósitos. Há uns dias atrás, o pastor Edson, a gente numa reunião do presbitério, foi proposto de os pastores estarem nas saídas da cidade para a gente orar. Para São Paulo, Selvíria, Campo Grande, Brasilândia. E eu fui aqui na saída, aqui um pouco antes da ponte ali do Jupiá. Estava orando lá com a pastora Anne. E eu me lembro muito bem que estávamos numa noite com o céu muito claro. E eu comecei a orar. E orando por toda essa questão em que o mundo está passando. E eu me peguei um momento olhando para o céu, aquele céu aberto. E a Bíblia diz, eu sempre quando eu olho para o céu, algumas vezes eu vou no fundo de casa, quando sai alguma notícia ruim, ou está para sair alguma notícia que pode abalar, eu vou, alguma situação, eu vou para o fundo de casa, eu olho para os céus, eu sempre lembro que os céus manifestam a glória de Deus. Mas naquele dia ali em especial, orando, eu olhei para o céu, e algo que Deus ministrou ao meu coração foi o seguinte: eu estou no controle. Ainda que o caos esteja instaurado, ainda que as situações estejam difíceis, nada foge ao controle soberano das mãos do Senhor. Primeira coisa que Ele quer nos ensinar é justamente isso. Ele é Deus e Senhor de tudo, Ele é Senhor da história, Ele tem nas suas mãos as rédeas da história da humanidade. Nada vai fugir ao controle das suas mãos. Eu já citei aqui uma frase de um livro, acho que até na última mensagem que eu ministrei aqui, uma frase de um livro que diz assim, que porque o Senhor está no controle, eu não preciso estar. Porque não tem ninguém melhor do que Ele para estar no controle.
Estando Ele no controle, eu não preciso estar. E uma coisa fundamental que nós precisamos entender do porquê Deus está no controle é que Ele vai conduzir a história da humanidade usando homens. E nós, como esses homens e mulheres, segundo a sua misericórdia e a sua graça, segundo o seu favor imerecido, nós, como esses homens e mulheres que somos usados por Ele, precisamos, é indispensável que nós, dentro dessa qualidade de homens e mulheres usados por Ele, é indispensável que estejamos atentos à sua voz. É indispensável que o nosso coração esteja sensibilizado àquilo que Ele está por fazer. E vem então uma pergunta que eu quero fazer para você. Você realmente crê que Deus está no controle de tudo, meu querido? Você já passou por um momento na sua vida em que a pancada do machado foi tão grande na raiz da árvore da sua vida, em que você por um momento passou um relance pela sua mente? Será que de fato Deus está no controle? Olha, eu quero citar esse Salmo 46, porque se de fato Deus está no controle da nossa vida, o Salmo dos filhos de Corá, registrado aqui no Salmo 46, ele deve ser uma realidade na nossa vida. E o Salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor de fato está no controle da sua vida. Portanto, não... O que o texto diz? Salmo 46, 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Nós não temeremos. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes das águas se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio do seu povo. Amém? Deus está no controle da sua vida, meu querido. Deus está no controle soberano dessa situação. Fica tranquilo. Fica tranquilo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará de antemanhã. Você crê nisso? Você crê que Deus vai estender a mão em sua direção? Você crê que Deus vai estender a mão em direção à sua família, à nossa casa, à nossa vida financeira, à nossa igreja, ao nosso ministério? Você crê nisso? O Espírito Santo quer aguçar a sua fé para que você creia nisso hoje. Jamais será abalada. Deus ajudará de antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Quando você ouve essa palavra, reinos se abalam, o que você entende com isso? O que evidencia de que um reino está sendo abalado? Caos, crise, fome, escassez. Ao contrário do que dizem alguns pregadores, de que isso evidencia que Deus não está no controle, a palavra está me dizendo que aí é que Deus está no controle. Porque olha o que o texto diz: bramam nações. O que está acontecendo com as nações, meus queridos? O que está acontecendo com o mundo? Os povos estão gemendo. Os poderes instituídos estão perdidos. Estão bramando. Os reinos estão se abalando. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde, contemplai as obras do Senhor, meus queridos. Contemplemos as suas obras, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ele usa homens para pôr fim a guerras. Até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Aquietai-vos, ó povo de Deus, por que se atribula tanto? Por que se tumultua tanto a vossa alma, ó povo meu? Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor dos exércitos está com a sua igreja, nós somos a sua igreja. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E pastor, como o senhor disse, de que maneira então Deus conduz a história, pastor? De acordo com os seus planos e propósitos. Ao contrário do que creem alguns teólogos e pregadores. Eu falo, gente, a gente é tão pequeno. A gente acha que sabe de alguma coisa, a ponto de colocar a soberania do controle de Deus à prova. Deus conduz as coisas da maneira que lhe apraz. E todas as coisas que Ele faz vão estar em conformidade para que o seu plano e propósito universal para a humanidade se cumpra. Amém, querido? A sua soberania, nós precisamos entender isso, a soberania de Deus, ela não está em ação para atender as nossas próprias vontades, os nossos próprios conceitos. A soberania e o controle de Deus está em ação para cumprir os planos, os desígnios e os propósitos dele para a humanidade, e não para nós. Não está em ação para cumprir e para que as coisas aconteçam da maneira que eu acho que deve acontecer. O texto de Romanos capítulo 9, apenas o verso 5, depois você lê Romanos 9 em casa. Romanos 9, 20, apenas o verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Eu acho que nós não estamos em condição de ficar questionando Deus, não. Nós estamos em condição de abrir a nossa mente, o nosso coração e entender que Ele está no controle. Porque nós não podemos estar. Está mais do que provado que a humanidade não tem capacidade de resolver problemas de magnitude que nós estamos enfrentando. A história mostra uma excelente condução de Deus mediante o seu propósito. Uma infalível, incontestável controle de Deus em todas as situações. A segunda coisa que Deus quer nos ensinar. Aí eu entro no texto de Joel 2, no verso 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com prantos. A segunda coisa que Deus quer nos ensinar é que nós devemos fazer. Tem uma coisa que nós devemos fazer. É isso aqui. Nos humilharmos diante da presença gloriosa e soberana dEle. A melhor coisa que a igreja pode fazer no momento de caos. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida, em toda a sua vida, e principalmente no momento de caos e angústia, é se humilhar diante dEle. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Nós não temos que nos humilhar para as autoridades,
para os governos, os poderes humanos. Nós não temos que nos humilhar diante dos governos instituídos, diante das grandes empresas, das grandes potências. Muito pelo contrário, nós devemos nos humilhar diante dele. E esse texto de Joel nos mostra também que devemos fazer uma autoanálise diária da nossa vida. Existe essa necessidade de arrependimento diária. Nós, como igreja, precisamos exercitar isso, fazer uma autoanálise. Precisamos colocar em prática esse arrependimento diário. E o profeta estava mostrando para aquele povo, nessa situação específica, que só havia uma forma das coisas mudarem: arrependimento. Convertei-vos a mim. O que a palavra quer dizer quando está dizendo convertei-vos? Quando você está indo por alguma direção que não deve, você faz uma autoanálise, você reconhece que está indo pelo caminho errado. E você converte a sua direção. Deus está clamando a muitos hoje. Está convocando a muitos hoje: convertei-vos a mim. Mas pastor, eu já sou crente, eu já tenho a minha vida diante de Deus, mas sempre existe algo na nossa vida em que quer escapar do caminho. E que está sendo direcionada por um caminho que vai trazer prejuízo à sua vida. E Deus está dizendo: olha, convertei-vos a mim, se humilhe diante dele. E esse profeta estava dizendo: olha, só tem uma forma disso mudar: se volte para o Senhor. Nós devemos fazer do Senhor aquilo que nós pregamos que Ele deve ser na nossa vida. Isso tem que ser real. E a terceira coisa que Deus quer nos ensinar hoje é que Deus, Ele está nos convocando não apenas para nos humilharmos diante dEle, não apenas para nos voltarmos para Ele, mas para que cada um de nós sejamos despertados a um relacionamento pessoal com Ele. Ainda no verso 12 que eu acabei de citar, ele fala: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Nós temos que tomar essa palavra de maneira individual. Deus está me convocando a me voltar para Ele, me humilhar diante dEle e semear uma vida de intimidade com Ele. Porque se nós não semearmos uma vida de intimidade com Ele, nós não vamos suportar as tribulações. Se nós não estivermos com a nossa vida em dia com o Senhor, se nós não estivermos inteiramente ligados e conectados ao Espírito Santo, nós não vamos resistir às tribulações. E Deus está dizendo a você nessa noite, está alertando você: vem a mim. É interessante que quando a gente olha para um cenário de pecado, né, o ofensor vem atrás, o ofendido vem atrás do ofensor. Não é? Normalmente quem é ofendido, eu não quero nem saber. Eu não quero nem ver mais a cara daquela pessoa. Para mim aquela pessoa morreu. Quem já falou isso? Não levanta a mão não, tá? Não é assim normalmente? Mas o amor de Deus é tão grande por nós que Ele vem atrás de nós. Deus está vindo atrás de nós hoje, assim como Ele foi atrás de Adão, lá em Gênesis 3, verso 8 e 9, fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o Senhor estava ali, procurando Adão. O Senhor saiu em busca daquele que o havia ofendido. E Deus está vindo em nossa direção hoje. E Ele quer que nós nos encontremos na presença dEle. Adão se escondeu da sua presença. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E Deus está perguntando a muitos hoje nesse cenário de pandemia: onde estás, meu querido? Por onde você anda? Em tempos de templos fechados, por onde andas? Em tempos de portas de igreja fechada, por onde você caminha? Deus está perguntando hoje a muito, Deus está procurando você, onde você está?
O Senhor está dizendo hoje: voltem para mim. Mas é uma volta genuína, profunda. Olha o que diz o verso 13. Já estou indo para o final, tá? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não quer algo aparente, meu querido e minha querida. Deus quer que nós rasguemos o nosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Não é um se voltar a Deus baseado ou motivado pelo medo do futuro. Deus não quer que você volte para Ele com medo do que pode acontecer. Ai, agora o pastor me pôs medo. Misericórdia, o que vai acontecer? Olha como está a minha vida, o que vai ser amanhã? Deus não quer que você se volte para Ele com medo do amanhã, do seu futuro, muito menos por medo dessa pandemia, ou das consequências na área da saúde, ou da área das finanças, da economia. Deus não quer que você se volte para Ele por motivos ou circunstâncias erradas. Deus quer que você rasgue o seu coração diante dEle. Por onde você anda em tempos de templos com portas fechadas? Onde está a sua vida com Deus? Deus não quer que você volte por esse motivo. Mas o motivo principal é que você volte. Você se volte para Ele. Por causa daquilo que Ele é. Por causa daquilo que Ele representa para você. Ainda nesse texto lá de João 6, nos versos 66 a 69, fala assim, olha, Jesus entra numa certa discussão, ou os judeus entraram em discussão com Jesus. Jesus dá uma palavra real para eles e a realidade é dura. E eles não suportam a realidade, e o texto mostra a partir do verso 6 do capítulo 6, 66, do capítulo 6 de João. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Quantos estão abandonando Jesus nesse momento de pandemia? E aí ainda entra na internet, escuta umas verdades, e tem gente que não suporta a verdade. Tem muita gente que quando você põe na salinha para conversar e você fala a verdade para ela, ainda que com amor, com respeito e com carinho, ela se levanta e vai embora e te deixa falando sozinho. Porque existem pessoas que não suportam a verdade. Aqueles homens, aqueles ditos cristãos, ditos discípulos de Jesus, que testemunharam os milagres e os sinais que Ele operava, que tiveram a sua pança cheia pela multiplicação dos pães, foram os que não aguentaram e não suportaram ouvir a verdade. E o texto diz que o abandonaram. E já não andavam com ele. E Jesus, como é o Jesus que nós conhecemos, que não nos engana, que fala para nós a verdade, e é por isso que nós estamos com ele, porque ele não nos engana. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus estava falando para os seus 12 que ele escolheu. Vocês querem ir embora com eles? A porta da casa, como é que é? A porta da rua é a serventia da casa. Jesus falou para os discípulos uma palavra mais dura ainda do que aqueles que abandonaram ouviram. Vocês também não querem ir embora com eles, não? Vocês estão achando que algum governo vai atender vocês? Vocês estão achando que algum poder humano vai socorrer a igreja ou as nações? Se não houver uma ação
interventora de Deus, o sobrenatural, as coisas não vão acontecer. E olha o que é interessante a gente pensar o verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, eu não estou com o Senhor por causa do meu salário. Gente, isso é glorioso. Pedro estava dizendo nas entrelinhas: eu não estou contigo por causa da saúde que o Senhor tem me dado. Eu não estou contigo por causa da porta de emprego que o Senhor abriu. Eu não estou contigo por causa do dinheiro na minha conta bancária. Eu não estou contigo por causa da empresa que o Senhor me deu e que agora está entrando em crise por causa da situação. Eu não estou contigo porque a minha família está viva do meu lado. Eu estou contigo, Pedro estava dizendo: Senhor, para quem iremos? Pedro estava dizendo: Senhor Jesus, para onde eu vou? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não estou com o Senhor Jesus por causa do pão diário na minha mesa. Eu estou com Jesus porque Ele é o pão que desceu do céu. Eu estou com Jesus porque Ele é o único que sacia a minha sede espiritual, a minha fome espiritual. Eu estou com Jesus porque Ele é o único que é poderoso. Ele é o único que tem poder para controlar a história da humanidade e da minha vida de maneira soberana. É por isso que eu estou com Ele. Eu estou com Ele porque Ele morreu naquela cruz. Porque o sangue dele foi derramado, porque ele foi cuspido, porque ele foi traspassado, porque ele morreu por causa do meu pecado. É por isso que eu estou com Jesus. E Pedro vai além, ele diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. O texto também mostra a necessidade de uma convocação universal. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Quando nós nos dispomos a jejuar, nós estamos mostrando para nós mesmos que o pão do céu é mais importante do que o pão natural. Quando nós nos dispomos a jejuar, nós estamos nos comportando como homens e mulheres que têm consciência de que Deus vai conduzir a história da humanidade através da nossa vida como igreja nessa terra. E nós precisamos entrar em jejum e oração, em pranto, rasgar o nosso coração, porque Deus vai usar a sua igreja. Deus vai usar você com as suas limitações, com as suas falhas, com todos os seus problemas, os seus sofrimentos e angústias, para conduzir a história da humanidade. Porque Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que está no governo. Ele mostra que está ligado às questões espirituais mais do que às questões naturais. Pastor Edson, o senhor não falou da oração que começa amanhã, né? Vou aproveitar e vou falar. Já foi divulgado nos grupos da igreja. A partir de amanhã, está estabelecido que nós começamos uma campanha contínua de oração. Por enquanto não tem data para terminar, mas a partir de amanhã, a igreja, esta igreja, os irmãos que aceitam o desafio de se voltarem para Deus, de se converterem dos seus maus caminhos e de se humilharem diante da presença dEle, e que reconhecem que somente o Senhor pode trazer solução para o caos, vão estar em oração. E nós vamos estar em oração. Se você ainda não está sabendo, procure o seu líder de célula, tem um link lá que você vai clicar e você vai colocar 3 informações: o seu nome, o horário em que você vai estar intercedendo por essa situação e a célula que você faz parte. Só isso. E a partir de amanhã nós entramos em oração. E eu desafio a você ir além e se consagrar em jejum.
todas as vezes que o povo de Deus foi convocado a um jejum, o Senhor operou no meio do caos. O cenário mundial. O louvor pode subir aqui, por favor. O cenário que nós vivemos, o cenário mundial, demonstra uma necessidade ainda mais oportuna para a santificação. Olha o que diz o texto, verso 16 e 17. Congregai o povo. Nós não estamos em uma época em que o congregar tradicional é permitido. Mas nós estamos congregados aqui, não estamos? Sim ou não? Amanhã, na reunião de oração, nós vamos estar congregados aqui. Congregai o povo, santificai a congregação. Eu quero lançar um desafio a você aqui, em nome da nossa comunidade. Estou aproveitando a oportunidade. Eu quero desafiar você a dedicar tempo de santificação e consagração a Deus, a partir de amanhã. Eu quero convocar você a estar congregado no máximo de reuniões que você puder, respeitando a lei e o decreto que foi determinado. Eu quero desafiar você a estar conosco nesse desafio. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Ele está dizendo aqui, olha, todo mundo. A convocação é para todos. E vai além. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Olha, eu vou além aqui, eu vou além. Quero entrar até numa questão aqui, talvez que você não concorde. Nós estamos vivendo um tempo que talvez até você deve... Tem gente que tem tirado finais de semana para estar na beira do rio. Pois eu digo a você, vá para a beira do rio, mas tire um tempo de oração. Faça um retiro não para diversão e descanso, mas um retiro para você se humilhar na presença do Senhor. E clamar, gente, o mundo, o nosso país, a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado, os nossos governantes precisam da nossa oração. Nós, infelizmente, muitas vezes não temos noção da responsabilidade que nos foi colocada. O noivo saia da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem. Chorem os sacerdotes. Nós somos os sacerdotes dessa casa, mas você é o sacerdote da sua casa. Você, homem. Gente, quantos homens têm me envergonhado como homem? Quantos homens não têm assumido o seu papel de sacerdote dentro de casa? Você, homem, se você não assumir o papel e a responsabilidade de sacerdote, você vai trazer sobre a sua vida e da sua família as consequências da sua ausência no papel que lhe foi imposto. Eu reúno a Augusta, Ana Clara, a Anne estava viajando, e fazer culto com criança você tem que ter pós-graduação. Vocês não sabem de nada. Ana Clara é o meu vocal, eu toco teclado e o Augusto vai na batera. Tudo virtual. Vai, até carinha e boca faz. Não precisamos assumir o nosso papel de quem deve chorar pelos nossos. O grande problema da igreja hoje é porque a igreja tem andado com seus olhos enxutos.
sabe qual é a sensação que eu tenho? É que mesmo diante de tudo isso, as pessoas não têm se quebrantado. Eu me olhando no espelho, mesmo diante de tudo isso, eu falo: Senhor, eu preciso de um avivamento. Senhor, eu preciso assumir a minha posição de sacerdote. Senhor, eu preciso assumir a responsabilidade como pastor que faz parte do corpo de presbitério desta comunidade e colocar em prática aquilo que foi posto como responsabilidade sobre mim. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Vamos ficar de pé.